E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Eu sou Ricardo de Melo Dias, técnico desportivo do Centro de Educação Física e Esportes da Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida da Universidade Federal de Itajubá. E continuando a nossa série de jogos e brincadeiras tradicionais, hoje a gente vai falar de um bem conhecido e que as crianças vão adorar, mas tenho certeza que os mais velhos, os adultos vão se divertir, porque é um jogo bem desafiante. É o conhecido jogo 5 Marias ou jogo de pedrinhas. Essa brincadeira é mais indicada para crianças a partir dos 7 anos aproximadamente. Porém, as mais novas, como vocês vão ver até a Valentina no final do jogo, podem se aventurar. Você pode adaptar de acordo com o nível de coordenação e desenvolvimento motor da criança. Então vamos lá? Vamos nos divertir? Lembrando que a gente está nessa série também desenvolvendo atividades com poucos participantes e que exigem poucos materiais, né? E o jogo da pedrinha segue esse modelo. Os recursos necessários são básicos, 5 pedrinhas, ou você pode criar as pedrinhas de outra forma. Tem gente que faz saquinhos de arroz, e costura, tem gente que faz bolinhas de massinha, que nem a Valentina fez. Então você pode usar a criatividade. Aqui no caso usamos as 5 pedrinhas. O jogo de pedrinhas basicamente consiste em lançar uma pedrinha para cima enquanto concluímos algum desafio com as outras pedrinhas restantes. Aqui no caso, a gente vai propor para vocês 5 desafios até a pontuação final. Então, ou seja, cada participante deve realizar 5 desafios na rodada para ver se ele consegue chegar à rodada de pontuação. Então vamos lá? Desafio número 1. O jogador lança as 5 pedrinhas na mesa, escolhe uma entre as 5 e essa será a pedrinha que ele ficará lançando para o alto. Neste desafio número 1, ao lançar ele deve tentar recuperar as pedrinhas que estão na mesa ou no chão, uma de cada vez. Lembrando que, caso o jogador não consiga realizar algum desafio, ele passa a vez para o outro jogador e fica aguardando até que esse outro jogador também não consiga realizar um desafio. Hashtag número 2. O jogador lança as pedrinhas ao solo ou à mesa, escolhe uma, assim como no primeiro desafio, e depois ele tem que tentar pegar 2 pedrinhas em uma única lançada. Caso ele consiga, estará concluindo o desafio número 2, podendo avançar. Existe também uma maneira mais fácil de jogar esse desafio número 2. A lógica seria a mesma, mas o jogador poderia utilizar mais de uma lançada para aproximar as pedrinhas e depois recuperá-las de 2 em 2. Vamos para o desafio número 3. Vai ficando cada vez mais difícil e motivante, hein, galera? Depois eu quero que vocês me mandem vídeos falando como que foi aí, hein? Assim como os desafios anteriores, o jogador lança 5 pedrinhas, em seguida escolhe uma, que vai ser a bolinha que ele vai ficar lançando para cima. Então, em uma lançada ele recupera uma pedrinha, e na segunda lançada ele deve recuperar as 3 pedrinhas restantes. Assim como no desafio anterior, existe um jeito mais fácil de jogar chamado de mole, que seria assim como no anterior mesmo, utilizar mais de uma lançada para aproximar as pedrinhas antes de capturá-las. Desafio número 4. O jogador coloca 4 pedrinhas na palma da mão e uma pedrinha entre o dedo indicador e o polegar, conforme o vídeo. Essa pedrinha entre o indicador e o polegar deve ser lançada para cima. O jogador deve arrastar o dedo indicador no solo, na mesa, e em seguida recuperar a pedrinha que estava no ar, sem deixar as pedrinhas da mão caírem. Desafio número 5, o mais difícil, o mais temido.
é o desafio do golzinho. Com uma das mãos, o jogador deve segurar as pedrinhas e com a outra mão ele deve fazer um golzinho, igual ao do vídeo. O jogador lança as pedrinhas no solo ou na mesa, escolhe uma, que será a que ele vai ficar lançando para cima, e o objetivo do desafio é passar todas as pedrinhas pelo golzinho, de uma em uma. Só para dificultar, o jogador adversário escolhe qual que é a pedrinha que você vai ter que passar por último. Aí no caso a Valentina, né, escolheu a pedrinha. Então agora tem que passar todas as pedrinhas primeiro e a escolhida tem que ser a última. É importante ressaltar que uma das maneiras que você passa a sua vez, ou seja, você perde a jogada, é se você mexe mais que uma pedrinha, mais do que aquela pedrinha que fosse permitida para a jogada. Completados os 5 desafios, o jogador tem o direito de pontuar. E a pontuação é feita da seguinte forma. Primeiro, o jogador coloca as pedrinhas na mão, na palma da mão. Ele lança as pedrinhas para o alto. Ele apara as pedrinhas com a parte de trás da mão. E em seguida, tenta recuperar as pedrinhas após um novo lançamento com a parte de trás da mão, com a palma da mão voltada para a mesa ou o solo, aí conforme o vídeo. Aí a quantidade de pedrinhas que ele conseguir recuperar nesse momento vai ser a quantidade de pontos. Cada pedrinha vale 200 pontos. Então nesse caso, o jogador conseguiu fazer 600 pontos na rodada. Aqui um exemplo, se o jogador conseguisse pegar as 5 pedras, que seria a pontuação máxima de 1000 pontos. E para finalizar, a gente tem um jeito mais simples de fazer a pontuação, que é conforme a maneira anterior, porém o que facilitaria seria que eu poderia recuperar as pedrinhas após lançá-las com a parte de trás da mão, com a palma da mão voltada para cima e não para o solo, o que facilita a retomada delas. Nesse caso, a gente fala que cada pedrinha vale só 100 pontos. Então, se conseguir recuperar 5, a pontuação máxima seria 500 pontos. Se o jogador consegue concluir todos os desafios e consegue os 1000 pontos, ele continua com o poder da jogada e recomeça a partir do primeiro desafio, podendo acumular vários pontos. Caso contrário, que ele não consiga a pontuação máxima, ele passa a vez pro adversário e marca os seus pontos. E o jogo continua assim sucessivamente, até uma pontuação determinada anteriormente ou até que a gente canse de jogar. Garanto para vocês que lembra muito a nossa infância e é bem desafiante e é muito legal. E a Valentina, vendo a gente brincar, também quis se desafiar e a gente adapta os desafios, né? No caso aqui ela fez as bolinhas de massinha e eu pedi para ela jogar uma com uma mão e pegar a outra com outra mão. E depois de muitas tentativas, ela conseguiu e ficou muito feliz. Pessoal, gostaram? Esse foi o nosso jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem, que realizem e vai mandando pra gente aí as ideias. Muito obrigado e até a próxima. Abraços, tchau!